Olá, que Deus te abençoe muito, abençoe a sua família e supra todas as suas necessidades. Olha, faz uma pergunta para você. Será que Deus quer que você prospere, que você tenha suprimento às suas necessidades? Será que Deus quer que você progrida nessa vida? Bom, a resposta pela Bíblia é sim. Deus deseja o nosso progresso, Deus deseja o nosso bem-estar, Deus deseja a nossa prosperidade em todos os sentidos. Prosperidade da alma, prosperidade espiritual, prosperidade na saúde, prosperidade familiar, sentimental, conjugal, mas também a prosperidade no seu sentido material, prosperidade financeira. Isso está na Bíblia. Veja, eu vou te mostrar aqui, a te falar aqui, você vai ver a referência aí no rodapé do seu vídeo, algumas passagens bíblicas que mostram a vontade de Deus em fazer você uma pessoa próspera. Olha aí, primeira passagem, Salmo 23, todo mundo conhece, né? Versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. E olha, quando Davi escreveu este salmo, ele escreveu baseado no que ele fazia. Ele era um pastor de ovelhas. Ele não deixava faltar o melhor para as suas ovelhas. Pastos verdes, águas limpas, segurança. Então, é a vontade de Deus que nada falte para a gente. Segunda passagem bíblica, Salmo 112, versículo 3. Na casa do justo, há prosperidade e riqueza. Aí está a referência, você pode depois conferir na sua Bíblia. E no Novo Testamento, nós vemos na terceira carta de João, versículo 2, está ali, não tem capítulo, tá um capítulo só, né? Então, é terceira carta de João, versículo 2, o Espírito Santo dizendo para a gente, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então você está vendo aí as referências, confira na sua Bíblia. Olha, essas são apenas algumas das inúmeras mensagens, passagens, promessas bíblicas a respeito de Deus querer nos prosperar. Não é? Você vê, por exemplo, em Malaquias, capítulo 3, não é? Ali Deus falando a respeito dos fiéis, né? Daqueles que obedecem a Deus, dele abrir a janela dos céus, derramar bênção sem medida, repreender o devorador. E repito, essas são apenas algumas das inúmeras passagens bíblicas que Deus fala para a gente sobre a vontade dele em nos prosperar. Mas eu quero falar com você aqui hoje a respeito de um texto muito interessante, um texto que você provavelmente já ouviu, já viu pregações a respeito, já leu na Bíblia, né? Que fala da provisão de Deus para duas pessoas. Primeira pessoa, Elias, o profeta. E a segunda pessoa, a viúva de Sarepta. Na verdade, eram três pessoas, né? Tinha o filhinho da viúva lá. E aí nós vemos como é que Deus faz a prosperidade chegar na nossa vida. Porque muitas pessoas, olha, você precisa entender isso. Se você quiser ser próspero, se você quiser progredir na sua vida financeira e material, há algumas condições que você deve cumprir. E a primeira dessas condições é você entender que você não pode se achegar a Deus apenas pelo dinheiro, apenas pela provisão material. Aliás, nem por qualquer outra coisa. Tem pessoas que buscam a Deus só para ter coisas, mas não querem ter comunhão com Deus, não querem ter vida com Deus, não querem obedecer a Deus. E isso não é só para prosperidade, é para qualquer área da nossa vida. Tem pessoas, para resumir, é como a gente diz, as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Né? É como aquela pessoa interesseira, vamos supor uma mulher, né? Uma mulher, ela encontra um rapaz muito rico e ela então se joga em cima dele e quer casar com ele, né? Por amor, né? Ó amor, né? Dinheiro, né? Então, se casa por causa daquilo. O dia que acaba o dinheiro, ela pede o divórcio, pode ver, né? Assim acontece com homens também, né? Tem homens que procuram mulheres ricas para que elas sustentem ele, né? E o dia que acaba, que não tem mais o que sugar, ele pede o divórcio, né? E se separa. Assim também, muitas pessoas
elas buscam pelas bênçãos de Deus, mas Deus conhece o coração delas. As pessoas às vezes vêm na igreja, eu amo Deus, Deus é tudo para mim, mas a pessoa está buscando por algo, pelo relacionamento sentimental, buscando pelo namorado, pela namorada, buscando pelo emprego, pela cura de alguma doença. E aí, porque a pessoa quer só aquilo e não quer Deus, ela não recebe nada. Aí o que ela faz? Ela some da igreja. Eu fui na igreja, não resolveu. É claro que não resolveu. Você não veio buscar o abençoador, você veio buscar a sua bênção. Então não é assim que funciona, por favor. As pessoas que buscam só a bênção, sem buscar o abençoador, são pessoas que se enganam, se iludem. Elas ficam frustradas, por quê? Porque não é assim que funciona. Eu disse agora há pouco para você. Qualquer que seja a bênção que busquemos da parte do Senhor, ela tem que estar, lógico, né? A bênção é bom ser abençoado, mas ela tem que estar ligada à nossa busca primeiro a Deus. Lembra o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus? Olha aí, você está vendo a referência aí, buscai em primeiro lugar o seu reino, quer dizer, o reino de Deus, e a sua justiça, quer dizer, o jeito de Deus fazer as coisas, não o nosso jeito. E ele diz, e as demais coisas serão acrescentadas. E Deus estava falando ali de suprimento, né? Comida, roupa, moradia, tudo mais que nós precisamos para essa terra aqui, tá bom? Vamos ler o texto então, que se encontra, olha aí a referência, 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então, primeiro livro dos reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 8, que diz o seguinte: Então lhe veio para o profeta Elias, né? Deus falou com ele, a palavra do Senhor dizendo, olha o que Deus disse para Elias: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Palavra antiga, trazemo, né? Mas está correto. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Veja que texto maravilhoso. Esse texto aqui fala da provisão divina. E olha, para uma mulher que nem do povo de Deus ela era uma pagã. Ela era uma pagã, uma mulher perdida espiritualmente e olha, estava para morrer de fome. Porque a situação daquela época era a seguinte: não estava chovendo já fazia muito tempo. A terra não produzia mais nada, não havia mais o que comer. Estava no finalzinho, no resto do resto. Como ela mesmo diz, né? A única coisa que ela tinha em casa era um punhadinho de farinha e um dedinho de azeite. Ela ia fazer um pãozinho michuruca ali, né? Para ela e para o filho, e iam esperar a morte chegar. Olha que situação difícil, gente. Uma situação complicada. Muita gente, né, infelizmente, passa por isso. Graças a Deus, né, eu acho que no nosso país nós não chegamos num nível tão grande de miséria, né, porque graças a Deus nessa parte, né, tem as instituições que ajudam, tem as pessoas que colaboram, a igreja que ajuda as pessoas em necessidade também, cestas básicas, né? Então, graças a Deus, né, não se chega a um nível tão grande de miséria. Mas assim estava acontecendo naquela ocasião. E
Deus falou para o Elias, Elias, vai para lá, vai para aquela terra, tem uma mulher, que eu já toquei no coração dela para ela te dar a comida, para ela te dar o sustento. E ele foi. Chegando lá, olha o que ele vê, olha a situação. Ele vê uma mulher na entrada da cidade, apanhando lenha, cavaco, né, como diz a Bíblia, para fazer uma fogueira, para poder fazer o resto de comida que tinha. E Elias chega e pede, mulher, me dá água. Água até lá tinha um tiquinho ali para dar para ele. A hora que ele fala, aproveita a viagem, me traz também um pedaço de pão. Ela foi pegar o pão, e ela, ele pediu o pão e ela se virou, olha, não tem como te dar comida. Não tem como, por Deus, olha, não tem nada, só tenho um restinho de farinha, um restinho de azeite, vou fazer um pão pequenininho para mim e para meu filho e nós vamos morrer de fome. Veja, a situação era terrível, terrível. E Deus sabia que aquela mulher estava passando necessidade. Mas sabe, como Jesus disse no Novo Testamento, se referindo a este episódio, olha aí a referência bíblica aí, ó. Aí você pode conferir lá, Jesus falou desse episódio. Esse caso de Elias aqui aconteceu muitos séculos antes de Jesus vir ao mundo. Mas ele se referiu a esse texto, a esse episódio, dizendo que havia muitas pessoas passando fome naquela época. Mas Elias foi mandado para uma de fora, uma mulher que nem do povo de Deus era. Aí você vai perguntar, mas por que, pastor? Por que tinha tanta gente passando fome e só para aquela viúva que foi feito um milagre desse? Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece o meu coração e conhece o teu coração. Deus conhece e sabe do nosso desejo. Deus conhece as pessoas que o buscam por amor e as pessoas que o buscam por interesse. É o que eu estava dizendo para você no começo desse vídeo. Veja, tem pessoas que buscam a Deus apenas por aquilo que Ele pode dar. É tipo a mulher interesseira, o homem interesseiro, né? Que não se importa com a pessoa, se importa com o que a pessoa pode dar para ela, em termos materiais, né? Então, Deus conhecia o coração daquela mulher. Muita gente estava passando necessidade, mas não queria saber de Deus. E até hoje é assim. Hoje é assim. Nós vemos pessoas sofrendo sim, mas fala para elas buscarem a Deus. Elas riem da nossa cara. Elas falam que já tem a religião delas. Não é assim? É assim. Às vezes você vê pessoas aí na rua, né? Os andarilhos, os bêbados, os drogados por aí, né? Eu sei que eles estão sofrendo. E Deus também sabe. E a gente pergunta, a gente não, né? A gente entende o que está acontecendo, mas tem pessoas que falam, por que Deus não ajuda essas pessoas? Porque elas não querem. Desculpa eu dizer com franqueza, mas é isso. Muitas pessoas não querem. E nós vemos na prática. Nós vemos os bêbados na rua, por exemplo, nós convidamos ele para entrar na igreja, para assistir a reunião, eles não querem saber. É verdade. Você pega uma pessoa drogada, por exemplo, ela precisa de ajuda. E muitos drogados hoje na rua até já foram, vamos dizer assim, né, evangélicos, né? Agora, você fala para ela, tem um terreno para carpir lá, eu te pago, R$150 aí, meio-dia você faz o... Sabe o que eles fazem? Eles xingam a gente. Eles xingam a gente, não querem saber. Eu sei que tem um demônio na vida deles, que oprime a mente deles, eu sei. Mas olha, ninguém está tão endemoniado a ponto de não querer libertação. Se a pessoa quiser, não tem demônio que segura. Nós vemos isso pela Bíblia. Olha o endemoniado gadareno, por exemplo. Ele tinha uma legião de demônio dentro dele. Mas ele foi liberto. Havia um fio de luz no coração dele. E quando Jesus chegou, ele foi procurar ajuda. Então, quando uma pessoa quer, realmente ela é liberta. Nós vemos isso também na prática. Dentro da igreja tem muitas pessoas que foram usuárias de crack, de cocaína, de maconha, traficantes, ex-traficantes hoje, né? Pessoas que estavam numa situação difícil, mas foi difícil para elas se libertarem, mas elas conseguiram se libertar, sabe? Elas se esforçaram, elas quiseram Deus. E hoje, olha, nós podíamos colocar aqui muitos testemunhos, pessoas libertas realmente, que estão vivendo para Deus hoje, porque escolheram o abençoador e não a bênção apenas, né? Queriam a bênção também, mas sabiam que precisava, antes da bênção, ter o abençoador. Porque chega uma hora na vida da gente que todas as bênçãos que nós temos parece que não são suficientes. Precisamos de algo mais. E esse algo mais é o nosso Deus abençoador. E Deus conhecia o coração daquela mulher. Por isso que Deus enviou Elias para ela.
Só que ela teve que fazer a parte dela. O que ela teve que fazer? Ela teve que obedecer. Sim, Elias disse, olha, eu sei que está com fome, mulher, eu sei que está passando necessidade, eu também estou com fome aqui, mas faz o seguinte, vai lá na tua cozinha, prepara o pão, traz primeiro para mim. Depois você vai ter para o teu filho, porque o meu Deus promete, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E aí é que entra a grande diferença das pessoas, entre uma pessoa e outra pessoa. Tem aquela pessoa que quando Deus dá uma palavra, ela não acredita, ela acha que não é bem assim. Ela acha que não é desse jeito. Não tem tantas pessoas assim hoje em dia. Quando você fala de dízimo, a pessoa xinga a gente, a pessoa começa a procurar argumento para não dizimar. Quando você fala em oferta, o que as pessoas falam? É só para enriquecer o pastor. Elas atacam ferozmente. Olha, lógico, todo lugar do mundo existe aqueles que dão escândalo. Em todas as religiões. Existem aqueles que causam escândalo, sim, aqueles que usam mal os recursos da igreja, aqueles que usam para si mesmos, tá? Mas existem os honestos também. E muitos, graças a Deus, que temem a Deus, que sabem que se fizerem o errado vão prestar uma conta séria com Deus. E não é no céu, não, é aqui na terra. A prestação de contas já começa aqui na terra, porque a Bíblia fala que maldição sem causa não se cumpre. Então, se alguém faz algo errado com o dinheiro da igreja, vai se lascar. Mas a pessoa que é temente a Deus, ela progride. O tempo passa e as pessoas veem Deus abençoando aquelas pessoas. E muitas pessoas, veja, são o contrário daquela viúva, porque aquela viúva obedeceu, ela confiou. Ela deixou de dar para o filho para dar para o profeta. E depois ela viu a multiplicação acontecer da farinha e do azeite. Assim também tem aquelas pessoas que, infelizmente, não querem obedecer a Deus. E não é só em questão de oferta e dízimo, não. Porque isso aí é bíblico, né? Então obedeça se você quer ser abençoado nessa área. Eu sei que, às vezes você fala, mas eu estou apertado. Mas e aquela viúva não estava? Muito mais que você. Você ainda tem o que comer. Ela nem isso tinha, mas ela deu o que tinha para a obra de Deus. No caso, para o profeta Elias. E Deus a abençoou. Mas não é só em caso de dinheiro, não. É em todos os casos. Tem pessoas que querem a bênção, até dizima e oferta, mas não para com a prostituição, não para com o adultério, não para com a fornicação, não para com os vícios. Essas pessoas também não prosperam. Ou se ganham alguma coisa, como se diz, entra por um lado e sai pelo outro. Tem pessoas que ganham muito bem, mas nunca sobra dinheiro. Tem pessoas que têm tino comercial, a pessoa tem condição para fazer negócio, mas nunca prospera, nunca dá certo. Por quê? Porque elas vivem querendo viver a sua própria vida longe de Deus. Por isso, aí que está a diferença entre aquele que busca e aquele que não busca, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Sabe? A pessoa que realmente teme a Deus, ela vai buscar sim as bênçãos de Deus, porque ela sabe que só Deus pode dar. Mas acima de tudo, ela ama a Deus e por isso ela faz tudo que Deus manda. E a pessoa que está só interessada nas bênçãos, quando pede para fazer alguma coisa, mas isso não vai dar. Tem que largar do amante, tem que largar da prostituição, tem que largar do vício. Então não. Mas Deus sabe meu coração. Sabe mesmo. Coração duro, coração ruim, coração teimoso. E depois, quando os problemas acontecem, não reclame. Mas a pessoa que é fiel, ela sabe que Deus é verdadeiro. Então ela vai fazer o esforço dela. Ela vai abandonar o pecado, ela vai abandonar o erro e vai começar a fazer as coisas que agradam a Deus. E aí então, Deus pode fazer a mesma coisa que ele fez para aquela viúva. Milagrosamente, a farinha se multiplicou e o azeite também se multiplicou. E o tempo todo que não choveu, Deus deu comida milagrosa para aquela mulher. Pela obediência dela e porque ela temia ao Deus de Elias. Veja, ela obedeceu ao Deus de Elias antes de ver o milagre. E é isso que é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela fé que age antes de ver nada, antes de ver qualquer coisa. É aquela fé que declara a palavra da vitória, que ama a Deus, que serve a Deus, vendo ou não vendo o resultado. Foi o que aquela mulher fez. Passe a fazer assim também. Você é uma pessoa que teme a Deus? Faça a vontade de Deus, mas por amor a Deus, não por interesse, para receber alguma coisa. Tá? Deus quer muito te prosperar, como aquelas primeiras promessas que você viu aqui, né? Deus quer te prosperar muito, mas lembre-se que a condição essencial, sem essa condição você jamais prosperará de modo divino,
que é amar ao Senhor acima de tudo e buscá-lo em primeiro lugar acima de tudo. Aí Deus então vai te recompensar, tá bom? Faz o que é certo, passe a devolver para o Senhor o que é do Senhor, passe a ser uma pessoa generosa. A Bíblia fala que a alma generosa prosperará. Olha a referência aí, ó. A alma generosa é aquela pessoa que não é muquirana, mão de vaca, né? Aquela pessoa que não quer dar para o Senhor o que Ele pede. A pessoa pensa que aquilo vai mudar a vida dela. A pessoa pode morrer de hoje para amanhã. E aí? Tudo que guardou, que segurou, vai ficar para os outros aí, brigar às vezes ainda, né? E usufruir daquilo que você economizou, que era de Deus, agora vai ficar para os outros. Então pensa sobre isso, tá? Deixa Deus te abençoar do modo dele. Sirva ao Senhor de coração e o mais Ele fará. Vamos orar? Se você quiser colocar um copo com água, se você quiser colocar uma peça de roupa, carteira de trabalho, não é? Se você quiser colocar algum objeto aí para Deus abençoar, vamos fazer a oração da fé, tá bom? Oremos a Deus então. Nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus que abençoou essas três pessoas, não somente espiritualmente, mas também abençoou financeiramente. O Senhor sempre deu provisão para eles, Pai. A tua palavra diz que essas três pessoas, Abraão, Isaque e Jacó, entre tantas outras na Bíblia, foram pessoas prósperas, porque temeram ao Senhor, amaram ao Senhor e serviram ao Senhor. Eu te peço, meu Pai, olha para essa pessoa que pede pelo seu trabalho, pelo trabalho do marido, pelo trabalho da esposa, essa pessoa, Pai, que está sendo perseguida na sua firma onde trabalha, essa pessoa, meu Deus, que precisa limpar o seu nome, essa pessoa, Pai, que está precisando de uma casa urgente, uma casa própria ou até mesmo uma casa de aluguel. Meu Deus, dá provisão para essa pessoa que pede a Ti neste momento. Abençoa, meu Deus, essa vida financeira. Que essa pessoa, Pai, seja liberta das perseguições no trabalho. Que todos que se voltaram contra ela, meu Pai, vejam a obra maravilhosa que o Senhor fará na vida dela. Meu Deus, dá provisão para essa pessoa que pede pelo trabalho dos filhos. Essa mãe, Pai, que não pode fazer muito mais porque não tem condições em favor dos filhos que já são adultos e que até os netos estão passando dificuldade. Meu Pai, olha para essa pessoa que ora e por causa da oração dessa mãe, dessa avó que ora comigo agora, abençoa os filhos, abençoa os netos, Pai. Os proteja e os guarde pela fé que essa pessoa tem na Tua palavra. Pai, abençoa o copo com água, abençoa, Pai, as peças de roupa, os demais elementos e nós Te damos graças por essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pronto? Já? Beba da água, use as peças de roupa, dê graças a Deus pela vitória, medita nessa palavra, se for possível, veja o vídeo de novo, acompanhe na sua Bíblia as referências aí e confia, tá? Porque Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. Tá bom, meu amigo e amiga? Deus te abençoe muito e até a próxima.